Olá, estudantes! Seja bem-vindo a mais uma aula de Rota de Aprofundamento. Eu sou Andréia, professora de arte. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que eu particularmente gosto muito, que é o jogo teatral. Provavelmente você já teve contato aí na sua sala de aula com esse tipo de jogo, certo? Ou provavelmente já ouviu falar, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na teoria desse tipo de jogo, certo? Vamos acompanhar aqui qual é o caderno que nós estamos falando, né? Desde lá da aula 1 a gente está falando sobre o teatro nesse caderno, que é as linguagens como manifestações das vivências culturais. Esse conteúdo aí do jogo teatral, ele está na unidade 4 desse caderno, certo? O jogo teatral, pessoal, ele tem a função, né, como o nome já diz, de fazer teatral. Só que ele não é limitado a profissionais do teatro, embora ele seja usado em grupos profissionais para aquecimento, né, ali para quebra de gelo. Ele, na verdade, ele é um jogo muito democrático, utilizado também, principalmente até para grupos amadores e principalmente, inclusive, aliás, para estudantes, como aqui é o nosso caso, certo? Vamos acompanhar aqui o conceito. O jogo teatral. Jogos teatrais é um termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, seja dramático, a partir de textos do teatro, cenas, esboços, improvisações ou também de forma lúdicas ou brincadeiras, certo? Então, jogo teatral é aquele tipo de jogo que geralmente o professor, né, ele propõe, né, que tem ali uma função, né, do fazer teatral. Geralmente se separa jogadores e plateia e alternando essas funções. Correto? Geralmente se usa, obviamente, como aqui na imagem, o corpo, né, a voz e a expressão facial para fazer esse jogo, certo? Mas esse jogo, ele tem uma estrutura para ser seguida, né, que ajuda aí os jogadores a cumprir a sua função. Vamos ver aqui quais são os eixos estruturantes. O eixo estruturante desse jogo, ele se divide em basicamente 3, certo? Que são o onde se passa a cena, quem são os personagens que participam dessa cena, o que esses personagens fazem neste lugar, certo? Esses 3 eixos, eles são os principais, porém, eles podem ser trabalhados de forma isolada. Por exemplo, trabalhar somente o quem, trabalhar somente o onde e trabalhar somente o que, né? O que os personagens estão fazendo. E depois, né, quando esse grupo estiver bem mais inteirado, se trabalha os 3, né, que é quando a gente consegue visualizar ali esses três elementos, a gente consegue visualizar a cena por completo, certo? Tem uma imagem aqui, como a gente não pode ter uma cena, uma prática aqui, né, a gente tem uma imagem aqui, básica, é uma imagem, uma ilustração que a gente pode aí conseguir identificar o eixo estruturante dessa cena aqui que está acontecendo, embora não tenha, né, a ação, mas a gente consegue identificar os elementos. Veja aí se você consegue, certo? Lembrando que é quem, onde e o que. Se a gente for observar, né, aqui o lugar, a gente consegue identificar que é uma agência bancária, certo? Que seria o onde que esses personagens estão aqui localizados. O que? Qual seria a ação? Né? Obviamente, a gente consegue identificar que eles estão aí em uma fila, né, esperando serem atendidos, né? E quem são? Né? Assim, olhando sem ação, a gente consegue identificar apenas que são clientes, né, aqui dessa agência bancária. Então, quem? Clientes, ação numa fila e onde
né, que seria aqui uma agência bancária, certo? Basicamente, obviamente que na ação, ali na sala de aula, você consegue, né, ter ali a sua expressão corporal, facial, né, e consegue expressar isso de maneira muito melhor, certo? Continuando aqui. Viola Spoller sistematizou a metodologia dos jogos teatrais e considera como pontos essenciais de todos os jogos teatrais o foco, a instrução e a avaliação, ou seja, são os principais procedimentos dos jogos teatrais, pois estimula as vivências e os diálogos, certo? O foco, gente, Viola Spoller foi, né, a criadora desses jogos teatrais, né, e aí ela, além dos eixos, né, que ajudam ali na cena, o quem, onde, o que, também tem o foco, a instrução e a avaliação. O foco é ali onde que você, o jogador, né, que vai estar em cena, vai colocar toda a sua atenção, né? Como que ele vai conseguir mostrar ali aquela ação. A instrução é dada pelo professor, pelo orientador, ali essa instrução que é para ajudar onde ele vai concentrar o foco. Essa instrução ela pode estar, ser feita antes do jogo, né, da cena, ou pode ser durante, né, enquanto o jogador está em cena, ele vai ali concentrando o seu foco e a instrução pode ser dada de fora, né, a partir do que ele está concentrando ali o seu foco, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Se a instrução for, vá para a cena, o jogador, e segure uma bola, né? Geralmente a gente pode pensar, mas segurar uma bola é muito fácil, me dá a bola, né? No jogo teatral a gente se trabalha muito com o imaginário. Essa bola seria uma bola imaginária, certo? Então o foco, né, do jogador nesse momento seria como que ele vai segurar essa bola, né? Como que será essa bola, o tamanho da bola, qual o peso da bola, e essa instrução pode ser dada, né, a partir do que ele estiver fazendo, né, tentando ali somente fazer essa ação de segurar a bola pelo instrutor, né, que vai estar dando essa instrução de fora, né, falando como é que essa bola, ela é pesada, ela é pequena, ela é grande, e isso o jogador vai estar tentando demonstrar, né, ali através do foco, que é o objetivo. No final, como a gente viu aqui, temos a avaliação, certo? A avaliação, ela não se dá de uma maneira de julgamento, né? No final desse jogo tem uma avaliação que é para saber se o jogador conseguiu, né, chegar no foco, conseguiu atingir o objetivo, que era demonstrar ali, né, o que ele estava fazendo, ou onde ele estava, ou quem ele era ali no momento do jogo. Então essa avaliação, ela é fora de julgamento, mas ela é extremamente necessária, né, para ver como que foi esse processo ali do jogador, certo? Continuando aqui, a gente tem, como a gente tem pouco tempo, aí eu trouxe aqui algumas indicações bibliográficas, né, que foram nomes de alguns autores que falam, né, que pesquisaram e que praticaram esses jogos teatrais de forma mais intensa, né, que foi a Viola Spoller, como a gente já viu aqui, né, Ingrid Coldella, né, que ela foi responsável por traduzir os livros da Viola Spoller, certo? E também Augusto Boal, que Augusto Boal, ele é um dramaturgo brasileiro de muito sucesso, mas que também trabalhou essa questão, né, do jogo teatral, né, de forma mais politizada, certo? Essa foi a nossa aula, eu espero que você faça esse estudo, né, essa pesquisa sobre jogos teatrais mais aprofundados com a indicação bibliográfica e também que pratique jogos teatrais aí com o seu professor na sua sala de aula. Obrigada e até a próxima!